Bom, vamos dar início então aqui à nossa segunda aula, a parte teórica dela, antes da gente partir para a prática de fazer algumas programações e explicar um pouco mais do código. Mas antes, para a gente poder iniciar, a gente tem que começar de algum lugar. E o primeiro conceito que a gente vai tratar aqui é o conceito de on-off, ligado e desligado. Nós já sabemos pela aula passada que precisamos de um processador para controlar nossas cargas, certo? E até já escolhemos um, que é o Arduino Uno. Mas de que forma isso acontece? E os valores de tensão, como a gente pode determinar? Como começar a responder essas e outras perguntas, precisamos abordar um assunto eletrônica digital, nem que seja superficialmente. A eletrônica digital tem o seu conceito raiz, tudo baseado em dois dígitos, 1 e 0. É o popular código binário, né? Ele tem esse nome porque só tem esses dois dígitos, o 0 e 1. Eles basicamente significam ligado e desligado. Esses são os valores atribuídos a um bit. E nessa condição surge tudo que imaginamos em informática hoje em dia. Seu computador, seu celular e vários itens eletroeletrônicos que nos rodeiam têm seu funcionamento determinado por esse tipo de dado. O nosso processador não é diferente, ele é baseado nesse sistema de informação. E controlar esses bits é a melhor forma de controlar um equipamento externo. Antes de aprofundar, um detalhe importante: quais são os valores de tensão em binário? E falando exclusivamente do nosso caso, 1 significa nível lógico alto, ou 5 volts, corrente contínua. E 0 significa nível lógico baixo, ou 0 volts. Nessa imagem que você está vendo aqui agora, vemos os pinos digitais do Arduino em destaque. Observe os pinos de 0 a 13. Esses pinos recebem tensão ou enviam tensão, baseado exatamente nesse conceito de binário. Ou seja, se configurarmos um pino como entrada e nesse pino aplicarmos 5 volts, o processador entende isso como nível lógico alto, ou 1. E se nesse mesmo pino aplicarmos 0 volt, o processador entende nível lógico baixo, ou 0. Esse é o conceito importante para receber dados e tratá-los no nosso processador. E podemos então programar para que ele se comporte como a gente precisa que ele se comporte. Essa mesma ideia de entrada de dados serve também para a saída deles. Cada um desses pinos, do 0 a 13, que vocês estão vendo na imagem, eles podem ser configurados como entrada ou saída. E se o pino for configurado como saída e na programação solicitarmos que ele receba nível lógico alto, nesse momento ele passa a ter presente 5 volts. E se pedimos que se atribua um valor de nível lógico baixo, ele passa a ter 0 volts. Na aula passada, a gente já viu alguns comandos de programação. Vamos relembrar eles aqui rapidinho para a gente dar continuidade. Para configurar um pino digital como entrada ou saída, usamos o seguinte código na IDE do Arduino. Vocês estão vendo aí na tela a explicação. Pin mode, pino, vírgula, tipo. Aonde o pino você substitui pelo pino que você deseja configurar, de 0 a 13. A vírgula separa as informações, extremamente importante, e o tipo é se o pino vai ser de entrada ou de saída. Se ele é um pino de entrada, a gente vai chamar ele de input. Se ele for de saída, vamos chamar ele de output, que é a linguagem, a gente utiliza a linguagem C, onde a maioria das suas frases são em inglês. Com exemplos práticos, vamos programar então o pino 7 como entrada e o pino 8 como saída. E esse ficaria assim o trecho do sketch. Pinmod 7,input, pinmod 8,output. Agora eu convido vocês a gente fazer um simples exercício de fixação. Vamos usar esses detalhes mencionados, 7 como entrada e 8 como saída, e vamos executar a montagem de um LED em um botão. O botão ligado na porta 7 do Arduino e nos 5 volts, e o LED ligado na porta 8 com um sensor de 220 ohms, como nesse desenho que você está vendo aí agora. Após fazer essa montagem, observe a inclusão de um resistor entre o terra e o pino 7. Que está configurado como entrada. Isso tem um motivo. Como explicado anteriormente, os níveis admitidos nesse processador são binários, ou seja, 1 ou 0. E deixar sem nenhum deles seria um ponto flutuante. Explicando melhor. Quando você apertar o botão, nesse momento 5 volts será enviado ao pino 7, que reconhecerá como nível alto. Mas quando o botão não estiver pressionado, a tensão que chega é nenhuma, nem mesmo 0. Para isso, usamos esse resistor chamado de pull-down. O fato dele estar ligado entre os 0 volts e a entrada garante que quando não houver tensão de 5 volts, com certeza existirá uma tensão de 0 volts.
Agora vamos dar uma olhada nesse código lá na ideia do Arduino. Vamos fazer esse código passo a passo para que a gente possa entender melhor.